Existem lugares onde as paredes não esquecem. A abadia de São Judas, abandonada há séculos, era um desses lugares. Suas pedras não guardavam apenas a umidade e o frio, mas os ecos de uma dor antiga. Nas criptas esquecidas, onde a luz do sol nunca tocou, uma profecia foi gravada, não com tinta, mas com o desespero dos que vieram antes. Uma advertência, um sussurro gravado em rocha. No sangue derramado, o devorador encontrará seu espelho. Em cada grito, ouvirá seu próprio nome. E somente na morte de 1000 almas, a alma do caos conhecerá o fim. Eles acreditavam que era uma maldição, mas para alguns era um manual de instruções. O porão da velha tecelagem fedia a mofo, medo e ao cheiro metálico de sangue fresco. No centro, sob a luz de uma única lâmpada que balançava, Clara presidia. Seus olhos brilhavam com um fanatismo febril, mas suas mãos eram firmes, como as de um cirurgião. Ao seu redor, seus seguidores, com os rostos ocultos por capuzes, entoavam o nome Ashak em um zumbido baixo e hipnótico. A vítima, um homem amarrado a uma cadeira de metal, já não gritava mais. Seus soluços eram o único som que quebrava o cântico, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Clara ergueu uma adaga cerimonial, sua lâmina de obsidiana coberta de runas que pareciam se contorcer na luz fraca. O primeiro selo deve ser quebrado, ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. O corte foi preciso, cirúrgico, no peito do homem. O sangue não jorrou, ele fluiu, espesso e escuro como óleo, escorrendo pelo metal da cadeira e se acumulando num símbolo desenhado no chão. Cada gota contava, cada vida ceifada era uma nota na sinfonia profana que alimentava a escuridão. Mas o caos dos corpos seria apenas o prenúncio do verdadeiro terror que estava por vir. Para o detetive Miguel, o mundo era feito de fatos, evidências e da fria lógica do mal humano. Fantasmas e demônios eram histórias para assustar crianças, desculpas para a brutalidade que os homens infligiam uns aos outros. Mas o corpo na tecelagem não era uma história. Era um quebra-cabeça brutal, uma afronta à sua visão de mundo. Enquanto ele analisava a cena, o cheiro de cobre e desinfetante brigando no ar, outro homem observava das sombras do lado de fora. Davi. Seu rosto era uma máscara de trauma, os olhos fundos de quem já havia olhado para o abismo e o abismo o havia marcado para sempre. Ele era o único sobrevivente do massacre de sua família, um massacre que a polícia arquivou como um culto que deu errado. Mas Davi sabia o que tinha visto. Ele sabia o nome que eles cantavam. Ele via o mesmo padrão ritualístico neste novo corpo. Quando Miguel, frustrado, encontrou um símbolo gravado sob a unha da vítima, Davi entrou na cena do crime, ignorando a fita policial. "Não é o primeiro", ele disse, a voz rouca, quebrada. "E não será o último. Você está procurando por assassinos. Eu estou caçando um demônio." A cidade sangrou. O que começou no porão se espalhou como uma praga, uma onda de violência ritualística que afogou a metrópole. Um bispo foi encontrado em sua própria catedral, seu corpo arranjado como um anjo caído, as asas feitas de sua própria pele esfoada e esticada com ganchos de metal pendurados sobre o altar. Um jornalista investigativo que chegara perto demais da verdade sobre o culto de Clara foi silenciado, sua boca costurada com arame farpado e seus dedos, que um dia digitaram a verdade, foram arrancados e colocados em sua garganta. Em uma casa no subúrbio, uma família inteira, o pai, a mãe, os filhos, mortos em seus quartos,
O sangue usado para pintar o mesmo símbolo em todas as paredes, transformando um lar em um altar de carne. O som da cidade não era mais de trânsito e vida, mas de sirenes constantes, gritos abafados e o medo que se infiltrava pelas portas trancadas. Na sala de guerra improvisada no apartamento de Miguel, o cheiro de café velho e desespero pairava no ar. É um padrão geográfico, disse Miguel, a voz rouca de exaustão, apontando para o mapa da cidade coberto de pinos vermelhos. Os assassinatos formam um pentagrama perfeito. O centro, o cemitério de St. Giles. Mas Davi balançou a cabeça, os olhos fixos nas fotos das cenas do crime espalhadas pela mesa. Não, o mapa é só a moldura. O padrão está na dor, ele sussurrou. O bispo representava a fé quebrada, o jornalista, a verdade silenciada, a família, a inocência corrompida. Cada morte não é apenas um sacrifício, é uma ofensa, uma blasfêmia direcionada. É como cuspir no rosto de Deus ou de um demônio. Foi então que a mente lógica de Miguel teve um estalo. Um calafrio percorreu sua espinha. Eles não o estão alimentando, ele disse, a compreensão o atingindo como um soco. Eles o estão insultando. Cada ato de violência, cada profanação é um golpe, um ataque direto à essência de Azak. Eles não estão tentando libertá-lo, eles estão tentando matá-lo de raiva. O ponto final do pentagrama era o cemitério de St. Giles, um lugar abandonado em um penhasco sobre um mar revolto. Era lá que o ritual final aconteceria. Clara e seus seguidores arrastaram as últimas vítimas, os catalisadores, para o centro do cemitério. O céu se partiu. Uma tempestade antinatural se formou sobre o local, com relâmpagos verdes e roxos que iluminavam as lápides como dentes quebrados. O sangue uniu os destinos. Clara gritou contra o vento uivante, o rosto transfigurado por um êxtase maníaco. Cada grito, cada vida oferecida será o prego no caixão daquele que se alimenta do nosso desespero. Azrak, nós te damos a dor que você tanto ama. Engasgue com ela! O ritual da extinção havia começado. Miguel e Davi chegaram em meio ao caos. O confronto foi imediato e selvagem. Eles não lutaram apenas contra os cultistas enlouquecidos pela energia do ritual, mas contra o próprio demônio. A raiva de Azrak se manifestou. O chão do cemitério se abriu e dejetos de ódio puro emergiram. Criaturas feitas de túmulos profanados, amálgamas de terra, caixões apodrecidos e ossos humanos, animadas pela fúria da entidade. Davi lutou com o desespero de um homem que não tinha mais nada a perder, usando um crucifixo de ferro como uma arma, esmagando crânios de cultistas com uma fúria justa. Miguel, o cético, agora lutava por sua vida contra um horror que sua mente não podia processar, atirando em abominações que não deveriam existir. O ar estava pesado com o cheiro de sangue, pólvora, ozônio e terra molhada. No auge da carnificina, Clara apunhalou a última vítima, gritando a última palavra do conjuro. O céu ficou em silêncio. E então, Azrak se materializou. Uma figura colossal de fumaça e sombras com olhos de brasa. Mas ele não estava triunfante, ele estava em agonia. Cada morte, cada ato de profanação tinha criado um paradoxo. A energia que o manifestava era a mesma que o envenenava. O sangue derramado em seu nome, mas como um insulto, o estava desfazendo por dentro. Com um grito que rasgou a realidade, um som que era ao mesmo tempo de dor e raiva, o corpo de Azrak começou a se desintegrar, não em uma explosão, mas em uma implosão de pura dor. Sua forma se desfez em uma chuva de cinzas e sangue fervente
que caiu sobre o cemitério. No clamor das almas perdidas, o devorador se desfez. Seu fim não foi uma vitória, foi a maldição que perduraria enquanto a humanidade carregasse em si as cicatrizes daquele sacrifício. E assim, as cinzas de um demônio se assentam sobre a terra profanada. Mas a escuridão, uma vez convidada, deixa uma mancha que nunca desaparece. Se você sobreviveu a esta história e deseja desvendar mais rituais conosco, há 3 coisas que você pode fazer para manter a chama da nossa lanterna acesa. Primeiro, deixe o seu like neste vídeo. Isso nos diz que o sacrifício valeu a pena. Segundo, desça até a seção de comentários e me diga: você acha que o método de Clara foi justificado? O fim justifica os meios quando se lida com o mal absoluto? E terceiro, e mais importante, se você ainda não faz parte da nossa congregação, clique em inscrever-se e ative o sino. Há sempre um novo texto profano esperando para ser lido. Até a próxima, se o seu nome não estiver na lista.